Hoje nós vamos desvendar um dos maiores mistérios da internet. As mensagens subliminares em filmes são um tema recorrente, o que é fascinante, considerando que elas não existem. A pessoa que provou que mensagem subliminar não existe foi até então seu maior defensor, James Vickery, que em 12 de setembro de 1957 exibiu um filme em um cinema no qual inseriu flashes de mensagens imperceptíveis ao consciente humano com o objetivo de influenciar o público. Primeiramente, ele afirmou que o estudo havia provado seu ponto de que as mensagens realmente poderiam influenciar o subconsciente. Segundo ele, as vendas de pipoca e refrigerante aumentaram, e 57,7% devido à mensagem "coma pipoca" e 18,1% com a mensagem "beba Coca-Cola". No entanto, em 1962, Vickery admitiu que tudo não passava de uma farsa. Apesar disso, a ideia de mensagens subliminares ainda era um tabu e pouco explorada. Por isso, outros pesquisadores realizaram estudos subsequentes ao longo dos anos. No entanto, nenhum desses estudos se mostrou eficaz fora do ambiente controlado de um laboratório, esse que obviamente se utiliza de condições muito específicas. Isso significa que não é possível transmitir mensagens que sejam imperceptíveis ao consciente humano, como mensagens de pânico, compre tal coisa, dê 3 mortais pra trás, compre meu pack de pad por R$29,90, ou algo absurdo que as pessoas gostam de falar. Os filmes não sugerem ou controlam o comportamento das pessoas sem que elas percebam. Portanto, a ideia de que mensagens subliminares podem controlar o comportamento humano é até o momento um mito. Um mito que foi muito elevado pela internet. Mas então você poderia dizer: o quê? Mas e a Disney, Nolan, Simpsons, El-chan? E eu respondo: poxa, é verdade. E eu pensava assim até entender que mensagens abaixo do nosso limite mais baixo de percepção, o limiar, não nos influenciam. Mas essas mensagens que você provavelmente lembra de ter visto, elas existem e estão lá. Elas não são falsas. A questão é que elas não estão abaixo do limiar de percepção. Elas estão acima desse nível. Até porque, como vimos, não dá para notar algo subliminar. Então, o que são essas mensagens? Essas são as mensagens supraliminares, que, diferente das mensagens subliminares, elas são estímulos que podemos perceber conscientemente, embora grande parte do público não se atente aos seus significados e funções dentro da narrativa. Nos filmes, elas podem ser usadas para passar uma sensação ou te sugerir alguma coisa. Olha essa cena de Stranger Things, que acontece no episódio 8 da 4ª temporada. Let go. Sem muito spoiler, é visível que ela é uma cena de conflito. Existe uma luz vermelha que, conforme o conflito se intensifica, ela se torna predominante na cena. E bom, a cor vermelha é associada à raiva, perigo, conflito, sentimentos fortes assim, desse tipo. Ela, aliada à trilha sonora, que cria um suspense e vai aumentando, quase como pancadas sonoras, constrói uma cena tensa de suspense e conflito. No geral, as pessoas conseguem ouvir a música e ver a cor vermelha. Mas acontece que elas são afetadas por essas formas de manipulação da percepção, do sentimento, da construção de história e personagem, mas não as percebem como de fato uma influência em si. Você poderia dizer: claro, isso é óbvio, é assim que se faz um filme, é assim que se cria imersão, é assim que se deixa o espectador na atmosfera do filme. E eu te digo, você tá certo, é verdade. Mas eu gosto de uma frase de um personagem do filme Truque de Mestre 1 que acredito agregar para a discussão. Nela ele basicamente diz: chegue mais perto, pois quanto mais perto você estiver, menos você vai ver realmente. Essa frase se encaixa perfeitamente no que os estúdios esperam de você. Mas eu explico isso depois de nós entendermos como as mensagens supraliminares são usadas para enganar o espectador. Certamente, você ou alguém que você conhece já assistiu a um episódio dos Simpsons em busca de alguma mensagem subliminar e provavelmente encontrou algo. Afinal, os criadores do show são mestres em espalhar elementos sutis pelo cenário e diálogos, alimentando a ideia de que eles previram eventos futuros ou estão revelando segredos ocultos. Eles se tornaram tão habilidosos nisso que inspiraram outras obras a fazer o mesmo. Afinal, a simples sugestão
questão de um mistério não revelado e que está atrelado a uma conspiração da vida real é suficiente para atrair o público. Até mesmo aqueles que normalmente não assistem ao show param para procurar significados ocultos nos episódios. Mas os Simpsons foram além. Eles criaram um efeito tão poderoso que algumas pessoas começaram a inventar previsões para eles. E todo esse movimento que move o público em achar novas previsões e teorias da conspiração com relação às mensagens subliminares é chamado de apofenia, um fenômeno cognitivo que envolve a percepção de conexões e padrões significativos em dados aleatórios. Basicamente, você deduz ou interpreta algo da história que o criador não teve o intuito de te induzir ou dizer ou falar. Em resumo, ao colocarem essas mensagens mais ocultas na série, que às vezes são aleatórias e parecem previsões de propósito, eles alimentaram a apofenia de certa parte do público, que desenvolveram teias de argumentos conspiratórios, camadas e mais camadas de interpretação para algo que muitas vezes não existe e são apenas falsos padrões. Eles relacionam elementos que nem mesmo os criadores sabem o significado ou não tiveram a intenção de expressar dessa maneira. Mas todo esse movimento gerou ainda mais interesse e marketing em torno dessa teoria da conspiração. E claro, o estúdio dos Simpsons lucrou muito com isso. E um ponto importante é que os Simpsons não estão realmente preocupados se essas mensagens têm algum impacto na trama. É como a famosa jambrolha de ouro do filme A Pequena Sereia. Quantas pessoas não compraram o filme ou pesquisaram para ver se o rumor era verdadeiro? Mas nem sempre esse impacto é exclusivamente externo à obra. Existem algumas histórias que são construídas usando essas mensagens. E quando pensamos em mensagens ocultas supraliminares, pensamos em Disney. E isso é inevitável. Poderíamos citar muitos exemplos de mensagens ocultas e referências, mas apenas uma história me chama a atenção, porque é provavelmente a única cuja temática é a conspiração, e talvez a única da Disney que se apropria de mensagens supraliminares para enriquecer a trama. Essa série é Gravity Falls, que foi concebida para estimular o nosso teorizador interno. Nela, dois irmãos passam as férias de verão na casa do tio-avô, o dono de uma loja de presentes chamada Cabana do Mistério, que comercializa produtos falsificados destinados a enganar teóricos da conspiração. Isso, para mim, é uma metalinguagem com a própria série. A primeira temporada e parte da segunda são repletas de sugestões e pistas e aparições que instigam você a continuar assistindo para decifrar o significado dessas mensagens enquanto novos mistérios surgem a cada episódio, fazendo de você um participante ativo na trama. Essas mensagens semi-ocultas e conspirações e teorias vão te transformando no tipo de conspiracionista que visita a Cabana do Mistério. Um elemento que conquistou a atenção de muitos espectadores foi a recorrência da pirâmide com o olho que tudo vê, uma mensagem oculta frequentemente jogada na sua cara e que mais tarde descobriríamos que era uma espécie de arma de Chekhov, um dispositivo narrativo que promete um desfecho futuro, ou seja, ele parece não ter importância a princípio, mas como é mostrado de canto, você deduz que vai ser usado lá na frente. Apesar de algumas mensagens supraliminares estarem mais escondidas, todas essas podiam ser observadas, e quase todas foram usadas ao longo da trama, criando um sentido lógico para a existência delas dentro da história. Isso é um excelente exemplo de como uma mensagem supraliminar pode ser usada como ferramenta narrativa para enriquecer a obra. Essas mensagens são apresentadas de maneira sutil ou no final dos episódios, sendo para atender, quebrar ou subverter nossas expectativas, deixando de ser só um elemento oculto. Por isso podem ser classificadas como armas de Chekhov. Você provavelmente já viu alguns desses presságios e pistas que também são usadas para engrandecer filmes famosos, como em Clube da Luta, spoiler, onde vemos citações sobre Tyler Durden não existir. Isso acaba adicionando uma camada extra de profundidade à narrativa. Recentemente eu vi o filme Leave the World Behind, que significa deixar o mundo para trás, que foi traduzido aqui para o Brasil como O Mundo Depois de Nós. Essa tradução até tira um pouco da lógica para o entendimento da obra. Esse filme é criado inteiramente por cima de mensagens supraliminares.
Só que ao invés de contribuir para o entendimento do filme, elas focam em te deixar confuso e curioso quanto ao que seria o plot do filme ou a subjetividade do filme. Pois com uma série de cenas misteriosas e movimentos de câmera incomuns, o filme provoca reações do tipo: "Uou, tem algo aqui, achei o significado, uou". Nesse processo você acaba ficando preso e alienado, assim como os personagens, que a todo momento acham que descobriram alguma coisa, acham que sabem o que aconteceu e vão tendo uma quebra de expectativas devido à ausência de comprovações de suas teorias. E isso se desenrola por muito tempo, até que o filme se conclui. E é aqui que a mágica acontece. Você não entendeu o filme. E não é uma questão de falta de intelecto. A verdade é que não há uma conclusão exata e satisfatória sobre esse filme, porque todas essas cenas enigmáticas estão lá para fazer você ficar teorizando e procurando uma conclusão na internet, onde normalmente elas serão interpretações por meio da apofenia. O filme usa todas essas mensagens supraliminares que na verdade não estão te dizendo nada para pegar você com as críticas que o filme parece fazer à internet e às teorias da conspiração e fake news e tal. Mas então, lembra da frase do Daniel Atlas em Truque de Mestre 1? Bom, eu relembro pra você. Quanto mais perto você estiver, menos você vai ver realmente. Para nós, essa frase significa que quando nós imergimos em uma obra como essa, que começa a despertar nossa curiosidade, nos tornamos reféns do que está sendo apresentado. E por meio de uma indução à apofenia, fazem você criar a associação de coisas aleatórias e enigmáticas em cena. Ato esse que te aproxima do filme, te fazendo dar um sentido a algo que não tem sentido. Enquanto você vai se aprofundando com aquele sentimento de que você é incrível e viu todo esse sentido e significado, mas na verdade é que você não viu nada realmente, porque o filme não tem tanto conteúdo narrativo que gere esse interesse. Ele só parece que tem quando você tá indo na onda dele. No entanto, graças a esse filme cheguei a uma reflexão interessante sobre o poder de manipulação que o cinema tem sobre nós, o público. Há uma infinidade de mensagens supraliminares nos filmes, porque elas são essenciais para guiar a sua atenção e te fazer sentir o que o filme quer passar. Além do que, você pode dizer que elas são praticamente tudo que carrega significado e que não seja expositivo demais ou super explicado demais. Somos incrivelmente suscetíveis a essas mensagens, mas não somos marionetes, não existe controle absoluto sobre a mente. O que acontece é que nos acostumamos a estar sempre expostos a algum segredo. E como a curiosidade é um sentimento humano muito forte, assim como a apofenia também é, ambas também têm que ser exploradas pelos filmes, porque afinal, assistir ao desenrolar de uma história é mergulhar de cabeça nesse mundo, lá ele. Sem gerar interesse ou curiosidade, o filme não te pega. Além do que, na narrativa audiovisual é importante fazer as pessoas pensarem no que você acabou de mostrar, instigando-as com alguma coisa. Isso engrandece o filme e a experiência do público. E o que raio seria melhor para fazer o seu filme ser constantemente revisitado e relembrado do que uma mensagem oculta? Afinal, até mesmo um filme que eu não achei bom me despertou para tal experiência. Mesmo que minha conclusão seja que as mensagens supraliminares desse filme são vazias, ainda assim, elas engrandeceram a experiência, porque sem isso, seria apenas um filme cansativo, sem nada de interessante para pensar. E mais uma coisa, para aqueles que acreditam estar acima de tudo isso, na verdade, vocês caem constantemente nas manipulações do estúdio. Por quê? Porque para o estúdio não importa se você vai assistir ao filme para desvendar segredos ou para criticar. O que importa é que você assista. E claro, quanto mais você fala do filme, mais atenção ele recebe. E algumas mensagens supraliminares estão lá só para mexer com você e com seu ego, até que você se torne um divulgador ativo, seja positivamente ou negativamente, alimentando o ciclo de atenção e recomendação. Então até o grande teórico da conspiração, que aponta o dedo e se considera alheio a tudo, na verdade está apenas fazendo as hashtags circularem mais e mais, e o filme ser recomendado cada vez mais. Então, da próxima vez que você for assistir a um filme, lembre-se que você tá pagando, e você tá pagando para ter sua percepção manipulada. É assim que funciona a história, você tem que estar imerso nela. Então, divirta-se! E se você viu alguma mensagem oculta supraliminar nesse vídeo, diga aí nos comentários. E se gostou, deixa o like e compartilha com os amigos. E se quiser e puder me apoiar financeiramente, o Pix tá aí na tela, na descrição e no comentário fixado. Toda ajuda é uma ajuda. Obrigado!